E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandi na área. Tava na correria, por isso que o vídeo saiu agora. Tava na casa da minha namorada, acabei de chegar em casa, quase gravei no carro. Cheguei a iniciar a gravação porque eu precisava falar, precisava colocar pra fora. Mas achei melhor pro segurança até, pro vídeo também não ficar todo cortado, todo, enfim, ficar aquela M, né? Tô aqui agora pra gente poder falar melhor, pra gente poder debater, analisar e comentar a respeito dessa excelente, dessa excepcional, dessa goleada maravilhosa que o São Paulo acaba de aplicar no Mirassol. Jogaram no estádio Morumbi, São Paulo e Mirassol, São Paulo 4, Mirassol 0. E, gente, antes da gente entrar em escalação, em análise propriamente dita, em fazer projeções a respeito da final, queria falar uma coisa para vocês muito séria. A gente já chegou em outras finais, em 2019 chegamos na final também contra o Corinthians na ocasião. Ano passado, né, o São Paulo liderou boa parte do Campeonato Brasileiro com aquele projetinho de treinador e, enfim, e acabou dando o que dando, acabou colecionando os vexames que colecionou, com aquele bando de jogador sem alma, que naquela ocasião a gente tinha, um bando de incapazes à frente de vários cargos importantes dentro do clube, a começar pela presidência, passando pela diretoria, chegando na comissão técnica e em jogadores pífios que a gente tinha, sem alma, sem vontade, sem respeitar essas cores aqui. E precisou ter essa reformulação, precisou e veio na hora certa, mais do que esperada, essa mudança drástica por conta das eleições de Júlio Casares. E aí a gente precisa realmente enaltecer o trabalho profissional, o trabalho que traz de novo a esperança para o torcedor são paulino, um trabalho sério, correto, um trabalho transparente que Júlio Casares vem fazendo à frente do São Paulo Futebol Clube e transformando e trazendo de volta aquela motivação, aquela vontade, aquela esperança de fato de ver aquele São Paulo multicampeão, aquele São Paulo que a gente se acostumou a ver, né? O verdadeiro São Paulo Futebol Clube, não o que fizeram com o São Paulo nesses quase últimos 10 anos. E aí passa por todas as esferas, né, digamos assim, desde o presidente Júlio Casares, que soube colocar em departamentos, em cargos-chave, profissionais que conhecem do chamado métier, como a gente diz, né? Senhor Muricy Ramalho, senhor Rui Costa, senhor Carlos Belmonte, e principalmente na escolha de um técnico de verdade, que é o Hernan Crespo. Gente, o Hernan Crespo hoje, o São Paulo Futebol Clube hoje tem um dos melhores técnicos da América Latina. Sim. Aí você pode me falar, nossa Felipe, você está exagerando, Crespo chegou agora, só ganhou uma Sul-Americana. Sim, é verdade. Em termos de resultado, ele ainda está galgando esses degraus. Mas ele começou agora e já ganhou uma Sul-Americana. E não é só por isso, gente. Você vê o trabalho do técnico, você vê o DNA do Hernan Crespo no time do São Paulo, nesse time atual do Tricolor Paulista. Você consegue ver um trabalho, assim, feito de forma magnífica até esse momento. Um trabalho com seriedade, com intensidade, com entrega, com profissionalismo, com lealdade. E não adianta vir um técnico de fora, estudioso, moderno, arejado, com ideias novas, que implemente o que vem sendo utilizado, vem sendo jogado no futebol europeu, que é o caso do Crespo. Ele é moderno, ele é estudioso, ele é versátil, ele sabe muito bem ler o jogo, fazer as substituições adequadas. Não adiantaria somente isso já é difícil de se achar, mas não adiantaria só isso se esse cara não fosse um grande gestor de grupo. E o Hernan Crespo vem demonstrando ser um grande gestor de elenco, de egos, um grande cara, porque não adianta nada o treinador entender o que ele quer
e não gostar e não querer fazer o que ele quer, porque a gente já viu isso de monte por aí, em vários times do São Paulo nesse decorrer dos anos, onde os jogadores não faziam questão nenhuma, tanto fez, tanto faz. Se o treinador cair, se o time for eliminado, quem vai cair é o treinador, não vai ser ele. E aí fica por elas mesmas, né? Fica por isso mesmo. E não é o caso. O Hernan Crespo consegue colocar todo mundo na mesma página, motivado, querendo a mesma coisa, entendendo o peso desta camisa, porque esta camisa é muito pesada. Isso aqui entorta varal, mas meu amigo, entorta de relar lá no chão. Isso aqui é muito pesado. E o Crespo, como argentino, conhecedor do São Paulo Futebol Clube, da história do São Paulo, sabe disso. A comissão técnica do Crespo dá gosto de ver a motivação, a entrega, a euforia que esses caras estão de treinarem, de estarem no São Paulo Futebol Clube, à frente de um trabalho no São Paulo Futebol Clube. Então, gente, não é à toa que o São Paulo está 14 jogos invictos, 10 vitórias e 4 empates. Não é à toa que o Hernan Crespo conseguiu o que muito treinadorzinho aí de grife, que passou por São Paulo, etc e tal, não conseguiu fazer nesses 10 anos. Conseguiu levar o time a uma final de Campeonato Paulista sobrando. O São Paulo sobrou na primeira fase. O São Paulo é o melhor time em todos os aspectos, em todos os sentidos. Em qualquer scout que você for pegar ali e levantar os dados, os números, as informações, o São Paulo é o melhor time. Então, isso não é à toa, isso é de um trabalho que vem cada dia mais se consolidando. Claro que o São Paulo precisa evoluir e vai evoluir. O trabalho vai continuar a ser feito. Mas é impressionante e não teria como eu deixar de falar e de mencionar como o Hernan Crespo mudou o São Paulo. Como o trabalho de Júlio Casares, os diretores escolhidos, o Hernan Crespo e os jogadores também comprados, adquiridos nessa janela, e os que estão aí também compraram essa ideia, identificaram, entenderam o modelo do Crespo e estão dando o seu melhor. Dá gosto de ver. Hoje dá gosto de ver o São Paulo Futebol Clube. E não é à toa que o São Paulo Futebol Clube está na final do Campeonato Paulista. Estamos na final. Estamos na final. E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O time a ser batido é o Palmeiras. Apesar do São Paulo ser o melhor time do campeonato, os números estão aí, o time a ser batido é o Palmeiras. O Palmeiras é o atual campeão do Paulistão. O Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. O Palmeiras é o elenco recheado, milionário. O Palmeiras está aí há alguns anos ganhando tudo, né? Ele é o time a ser batido. E vamos com pés no chão, humildade, jogo por jogo. Porque posso te falar, eu acredito muito nisso que eu vou dizer agora, e isso foge um pouco do futebol, da análise, da técnica, da estratégia, da tática. Eu acredito muito em energia, galera. E o São Paulo é o time que mais botou energia nesse campeonato, é o time que mais colocou ali a força, a entrega, a seriedade, é o que botou o time titular, é o que queria disputar, é o que queria ir pra cima, é o que queria passar de fase, é o que lutou por esse campeonato. E se existem os deuses do futebol, e eles existem, né? A gente sabe muito bem que sim, a gente vai ser recompensado. É isso que eu torço, é isso que eu espero. Além de um trabalho seríssimo que vem fazendo o Hernan Crespo, eu acho que esse time do São Paulo é merecedor. Tá na hora da gente levantar esse título, receber esse caneco, porque é para coroar e iniciar essa era Crespo da melhor maneira possível. Já tirando esse peso das costas, levantando essa caneca, levantando esse caneco, melhor dizendo, levantando esse título, levantando essa taça e colocando de novo as coisas no seu devido lugar. O São Paulo precisa, não pode deixar de vencer esse campeonato. O São Paulo precisa levantar esse título, tá mais do que na hora da gente gritar é campeão. Por todo esse trabalho que vem sendo feito de forma exemplar, séria, correta, leal, de intensidade, de entrega, de transparência, precisa ser coroado, e eu tenho fé que a gente vai ser coroado com esse título do Campeonato Paulista. Antes disso, antes de chegar nessa final, e a gente vai debater muito sobre isso, vamos falar do jogo de hoje, né? Um jogo delicioso, né? Se tinha algum fantasma ainda pairando de Mirassol, de catadão de WhatsApp, de eliminação ali antes de chegar na final e tal,
Isso já caiu por terra, né? 48 horas antes, com a passagem do São Paulo por 4-2 da Ferroviária nas quartas, e agora esse chocolate em cima do Mirassol. O São Paulo amassou o Mirassol, o São Paulo não deu nenhuma oportunidade para o Mirassol respirar. É bem verdade que o primeiro tempo estava um pouco enroscado, mas a partir do gol, né, o São Paulo tomou conta da partida, tomou conta. O segundo tempo era para ser mais ainda. Na primeira etapa mesmo, o São Paulo criou um grande volume de jogo, criou um grande volume de oportunidades. O São Paulo teve de fato ali uma enxurrada de chances que não conseguiu concluir por preciosismo, talvez, por falta ali de um detalhe, mas criou, né? O São Paulo foi para cima. O que o Benítez jogou é uma barbaridade. Aí eu já vou direto para a escalação para a gente poder falar de cada um. O Hernan Crespo colocou o mesmo time que enfrentou a Ferroviária, né? Thiago Volpe no gol, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius na ala direita, Reinaldo na ala esquerda, Luan Lisieiro, Benítez e mais avançado Gabriel Sara e Pablo. E aí eu não estava gostando do futebol do Reinaldo na primeira etapa, errando o passe, não conseguindo driblar, sendo encaixotado ali na área esquerda, não conseguindo evoluir. Não gostei do futebol do Reinaldo, estava enroscado. O Gabriel Sara não conseguindo também desenvolver o futebol dele, não conseguindo participar ativamente da construção das jogadas. O Pablo errando tudo, né? Muito mal o Pablo na primeira etapa principalmente. E o Benítez com essa dificuldade, né? O Benítez muito bem marcado, né, pelo meio campo do Mirassol, e das vezes que ele conseguia se desvencilhar da marcação, ele não conseguia evolução com os outros jogadores, como esses que eu citei que estavam muito abaixo, né? O Lisieiro muito bem, gostei do Lisieiro, mais um jogo muito bom do Lisieiro. Gostei da intensidade dele, da entrega, da raça, da disputa, dos passes, da construção da jogada, da combatividade para tirar ali qualquer evolução ali do time do Mirassol. Gostei bastante. O Igor Vinícius voltando a ser o Igor Vinícius tradicional também. Se ele jogasse todo o jogo como ele jogou contra a Ferroviária, ele seria convocado para a seleção brasileira, né? Mas enfim, não comprometendo tanto, mas com algumas dificuldades também e tudo mais. E os zagueiros ali bem postados e tal, enfim, conseguindo ali dar uma controlada em qualquer ânimo do Mirassol. E aí, no finalzinho da primeira etapa, o Benítez cobra um escanteio que vem virando marca registrada do Benítez, e aí a bola sobra para o Arboleda, ele empurra para o gol, a bola bate na trave e ainda entra, aquele alívio, né? Gol do São Paulo abre o placar 1-0 indo para o segundo tempo, nada melhor que uma vantagem, né, para a gente poder ir com mais tranquilidade, o Crespo fazer os ajustes ali para a segunda etapa. No segundo tempo o mesmo time voltou, e aí logo aos 4 minutos, gol do Pablo, né, acabou dando para ele o gol. A verdade é que ele foi tentar dar uma cavadinha ali em cima do Muralha, ele errou a cavadinha, a bola bateu no zagueiro do Mirassol, entrou 2-0, aí deu mais tranquilidade ainda para o São Paulo, que começou a dominar todas as ações. O Mirassol já estava se fechando na primeira etapa, né? Já estava no começo do jogo eles estavam indo para cima do São Paulo, que o São Paulo teve um pouco de dificuldade nesse sentido. E aí, mais para o final do primeiro tempo, principalmente depois do gol, eles se recuaram todo, estavam jogando ali no contra-ataque, tentando empatar ali para eventualmente levar para os pênaltis. E aí, a partir do segundo gol do São Paulo, enfim, o São Paulo dominou tudo, começou a criar, e aos 11 sai mais um gol. Mais uma vez, Benítez cobrando um escanteio. O Miranda desvia, né, dá uma resvalada, e a bola estava quase entrando, seria o gol do Miranda, mas antes dela entrar, o Sara acabou complementando e faz o terceiro do São Paulo de cabeça, e aí virou chocolate, né? O Mirassol entrou em parafuso, São Paulo ditou o ritmo da partida, começou a criar triangulações, dominou o meio campo, criando chance atrás de chance. Aos 18, as duas primeiras mudanças, né? O Crespo já vendo que estava a fatura liquidada, tirou o Pablo e o Gabriel Sara, colocou o Luciano e o Igor Gomes. Luciano voltando de recuperação, e o Luciano, eu fiquei um pouco preocupado. Em dado momento ele até acusa ali, começa a manquitolar, mas já tinha feito todas as 5 mudanças, não dava para tirar mais o Luciano, fiquei com certo receio. Aos 25, mais 2 mudanças, ele tira Luan e Lisieiro, muito bem os dois de novo, ótimo jogo da dupla ali de volantes do São Paulo. Coloca o William, que no meu modo de entender foi muito bem. Hoje a gente conseguiu ver o William com mais ritmo, ver o que ele pode produzir
no meio campo do São Paulo, um jogador forte, um jogador de marcação, um jogador que chuta bem ao gol, tanto que fez o gol que estava invalidado ali, mas um jogador importante para essa reta final do São Paulo também. E colocou o Nestor ali também para controlar. Impressionante como o São Paulo hoje tem banco, né? O São Paulo não tinha banco na temporada passada. O São Paulo tinha só aquelas 2, 3 mudanças ali, olhe lá, e se não entravam bem, era um Deus nos acuda, porque você olhava no banco não tinha quem colocar. Hoje o São Paulo tem banco, o São Paulo tem repertório, o São Paulo pode fazer modificações e o time joga no mesmo nível, na mesma intensidade, na mesma entrega e entendendo o que o Crespo quer. Isso é muito legal. E aí aos 30, mais uma jogada ali ensaiada, né? E o Luciano acaba fazendo o 4º gol. O Luciano que entrou, impressionante a estrela desse jogador. Quanto mais gol que ele faz, melhor, ele fica mais leve. O Luciano, ele precisa, né? Ele tem uma relação muito íntima com as redes, ele precisa balançar as redes todo jogo, se for possível, porque isso alimenta ele, deixa ele cada vez mais confiante e seguro nos jogos. E aí ele fez o 4º gol, goleada tricolor. Enfim, ainda deu tempo pro Benítez sair para a entrada do Rojas. Mas no geral, o São Paulo, gente, amassou, né? Amassou o Mirassol. Impressionante a disparidade técnica, tática, física, emocional, psicológica dos times. O São Paulo vai muito forte para essa final, diferente de 2019, diferente de outras situações que o São Paulo almejou o título, né? Seja do Brasileiro em 18, que terminou o primeiro turno, né, na liderança, seja em 2020, né, no ano passado, que também foi líder ali e perdeu o título nas rodadas finais. Dessa vez você vê consistência, você vê o time pronto para ser campeão, você vê a equipe preparada para levantar um caneco. Eu acho que é o momento mágico do São Paulo nesse momento, é a hora certa. O São Paulo precisa evoluir ainda em alguns aspectos, claro, todo time precisa evoluir, né? Não tem uma obra acabada, né? Um time de futebol é sempre um time em evolução, mas o São Paulo chega num momento muito importante, interessante, e eu acho que é a nossa hora, gente. Tá na hora da gente levantar essa taça. Vamos com fé, vamos com força, pé no chão e vamos pra cima, que a coisa tá ficando boa. Terça-feira já tem São Paulo, amanhã tem vídeo aqui no canal de pré-jogo de Libertadores, provavelmente com um time todo alternativo, visando a possível primeira final lá no Allianz Parque, o primeiro jogo, quinta-feira. A gente vai falando, essa semana vai ser de grandes emoções, se Deus quiser, a gente gritando, é campeão. Mas vamos com calma, que na hora certa o grito vai sair. Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência. Vamos São Paulo.